análise do conteúdo dos contêineres automaticamente. Ocorre que essa é uma concorrência valiosa, de muito dinheiro envolvido, e umas empresas que estão servindo de testa de ferro, de empresas que perderam a concorrência, estão tentando melar há 2 anos quase, ou algo assim, que esse troço não sai do impasse. Nem realiza a concorrência com um, nem com o outro, nem compra, nem encomenda, nem instala, e o troço continua sendo essa esculhambação. Os contêineres entram no Brasil, a maioria deles, sem nenhuma verificação. Eu uma vez estava numa estrada, Boechat, de acesso ao porto, Porto de Itaguaí, se não me falha a memória, e eles têm um raio-x desse, se não me engano era da Polícia Rodoviária Federal, eu fiquei acompanhando numa das estradas. O negócio é sensacional. O caminhão passa ali com o seu contêiner atrás, ou o que seja, e na hora ali, as cores vão indicando o material que tem ali dentro. Então, o vermelhinho significa alimentos, o amarelinho significa algo que indique drogas. E aí, dependendo do que eles forem vendo lá no raio-x e tudo, ó, abre, a gente quer ver, entendeu? Então é sensacional. Um negócio como esse, com certeza, possibilitaria a possibilidade de encontrar, possibilitaria os policiais encontrarem coisas como essa, Muitas por exemplo, no Porto de Santos. Não só isso, não só isso. Você imagina o que entra de contrabando desse caminho, é uma coisa de louco. A fiscalização, por falta desse tipo de equipamento, é muito precária. Infelizmente, é muito precária. Mas, de qualquer maneira, atenção, Porto do Rio de Janeiro. Está na linha conosco quem? Por falar em Porto, ele vai falar sobre isso hoje. Toca então a musiquinha, vamos lá. Meio Ambiente, com Luiz Prado. Meu querido Luiz Prado, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. Ontem, quando eu combinei por internet a participação do Luiz Prado hoje, né, que mandou a mensagem para nós, dizendo mais ou menos o que ia abordar e tudo mais, eu disse, atenção, Luiz Prado, fale perto do telefone, faça a voz forte. Velhinhos como nós estão nos escrevendo, dizendo que fica difícil muitas vezes entender o que você está falando, porque por telefone a comunicação sempre é muito... Para vocês terem uma ideia, no caso do José Simão, todo dia de manhã aqui na conversa comigo, a Band News FM tem que instalar uma verdadeira aparelhagem na casa do José Simão, porque ele ficava com aquele aparelho móvel, indo de um quarto para o outro, do banheiro para a cozinha e tal, e tinha hora que o sinal sumia. Diga lá, Luiz Prado, pulmões a pleno vento, qual é a notícia de hoje? Rapaz, há alguns dias eu recebi a notícia de que o IBAMA tinha feito uma audiência pública em Arraial do Cabo sobre o Porto do Forno, um portinho que existe ali há uns 40 anos, num dos lados daquela linda praia chamada Praia dos Anjos. Eu achei estranho porque, primeiro, o IBAMA não tem o hábito de pedir a licença de obras que foram feitas antes da criação da Lei Nacional de Meio Ambiente 86. A maior parte, a totalidade das hidrelétricas brasileiras não foi licenciada, a totalidade que foi construída antes. As indústrias, sim, elas foram chamadas, mesmo as que já estavam implantadas, para apresentar planos de controle. O segundo ponto que me estranhou foi porque normalmente esse tipo de licenciamento é feito pela CIEMA, hoje o INEA. Eu achei mais estranho quando me contaram que havia cerca de 1.700 pessoas na audiência pública. Eu, hein? Ó, gente pra burro, né? Mesmo contando que metade não tinha nada para fazer, foi lá, é muita gente, mas ao contrário, foi uma audiência participativa e as pessoas reclamaram muito da atitude dos representantes do IBAMA. Bom, a minha primeira questão sobre uma eventual ampliação do porto é puramente de ordem ecológica. Ali nessa região, uma região de muita produção de peixe, uma região muito piscosa, colidem de frente duas correntes. Uma que vem do sul, fria, outra que vem do norte, quente. E ao colidirem, elas levantam o que está no fundo do mar e fazem com que o mar seja o que a gente chama de nutrientes, que tenha muita comida, que tenha muita disponibilidade de comida para a vida marinha. Note bem, esse é um fenômeno que torna a região tão importante do ponto de vista ecológico quanto Fernando de Noronha ou Abrolhos. É uma coisa que não acontece em outros lugares do mundo. Se pode contar talvez uns 2 lugares onde isso acontece. Uma ampliação do porto para atender a futura demanda das indústrias de apoio às atividades petroleiras, que ali está a 100 quilômetros do bico dos campos de petróleo, é totalmente incompatível, tanto com essa abundância da vida marinha, quanto com o zoneamento costeiro, que nunca foi feito, o ordenamento do litoral. Não se deve realmente permitir esse tipo de ampliação,
A região pesqueira, é muito adequada à maricultura, à cultura de ostras, mexilhões, vieiras, que já estão ocorrendo ali há bastante tempo e tal. No segundo momento, eu consegui uma cópia do estudo de impacto ambiental que não havia sido muito divulgado. A lei manda que ele seja bastante divulgado e o pessoal de lá reclamando que foi uma lenha para conseguir uma cópia. E também de uma brilhante reação coordenada por uma organização local de meio ambiente chamada Movimento Ressurgência. Essa organização entregou durante a audiência uma pesquisa de mais de 10 páginas pedindo o adiamento de qualquer decisão e listando uma série de coisas que estavam incompletas nos estudos. Uma das coisas incompletas qual é o objetivo disso aí? A gente está licenciando um porto antigo, está fazendo uma ampliação, para que finalidade se pretende usar esse porto ser ampliado e tal. Nessas alturas, eu consegui as atas do Conselho de Administração Portuária. Esse porto é municipal, ele foi municipalizado para a Prefeitura de Arraial no passado, e aí viu que já se discutia abertamente entre os conselheiros a privatização do porto. Aí sim, aí eu entendi a necessidade da licença ambiental. Se o porto for privado, é melhor que ele seja licenciado. Claro. Bom, a privatização do porto está pendente apenas da autorização de uma coisa chamada Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que segundo se fala nos bastidores, uma fatia da administração federal, cujos diretores são da conta do nosso senador Zé Sarney. Bom, o estudo de impacto ambiental é bem feito pelo próprio Instituto de Pesquisa da Marinha, que hoje chama Instituto de Pesquisa Paulo Moreira da Silva, mas falha numa coisa. Afinal, qual é o objeto desse RIMA, desse estudo de impacto ambiental? Ampliação? Se a ampliação, vamos ser sinceros, é incompatível esse tipo de atividade com a cidade, não tem vias de acesso, é uma cidade pequenininha e turística, é incompatível com a atividade pesqueira e com a maricultura. Que não estão demandando ampliação nenhuma, não está havendo pedido de ampliação para isso não, né? Não está havendo pedido de ampliação para isso, pelo contrário, essa atividade deveria ser estimulada, como tem em outros países europeus, sobretudo, e no Canadá muito, né, a produção pesqueira de maricultura, de ostras e tal. E esse tipo de atividade, sobretudo se envolver petróleo, muita carga, dragagem, ampliação do porto, é totalmente incompatível com as atividades turísticas e de lazer. Eu comecei meus estudos mais profundos de meio ambiente aí na década de 80, em cima do ordenamento territorial que estava sendo feito na França, o chamado zoneamento costeiro. Aqui no Brasil nós temos uma lei de zoneamento costeiro que aparentemente ficou esquecida, e o zoneamento vai virando uma zona no litoral. Agora, Luiz Prado, portanto, está aí o alerta do nosso colunista do meio ambiente, discussões em torno de licenciamento ambiental do porto de Arraial do Cabo, pequeno porto. Como é que chama o porto lá, hein? Porto do Forno, fica na Praia dos Anjos, e o movimento ambiental que tem lá, parabéns a ele, chama Movimento Ressurgência. No Movimento Ressurgência, um abraço aos militantes aí do Movimento Ressurgência. O portinho da Praia do Forno, em Arraial do Cabo, a bela Arraial do Cabo, agradabilíssima, uma cidade turística linda. Estão discutindo agora uma licença ambiental para um porto que já está funcionando há muito tempo. Não é usual que se peça licença ambiental para porto já em operação, público. Estão querendo discutir uma ampliação do porto que a comunidade ali não sabe direito para que esse interesse repentino em ampliar o porto. Os pescadores não pediram, os turistas não pediram. Estão querendo ampliar para quem? Talvez para privatizar. Privatizar para quê? Para ser aquele portão industrial destinado a dar apoio às operações de exploração da camada pré-sal, das bacias de pré-sal em Macaé e naquela região toda. Portanto, cuidado, comunidade de Arraial do Cabo. Cuidado, comunidade de Arraial do Cabo. Não deixe que eles vendam a ideia de que o desenvolvimento e o progresso necessariamente são grandes negócios dentro desse conceito. Aliás, outro dia saiu aí um movimento na França, um livro e tal, muito engraçado, curioso, instigante, de uns anarquistas dizendo que a ideia de progredir é a ideia de fazer avançar o caos, porque o progresso é o caos inalienavelmente. Estamos nessa.
Meu caro Luiz Prado, um abraço para você e vamos ficar em cima desse desdobramento aí do porto da Praia do Forno em Arraial do Cabo, Praia dos Anjos, perdão, né? Em Arraial do Cabo, para que a gente saiba que destino vai ser dado àquele local, ok? Para que não se transforme o saneamento costeiro numa zona total. Muito bom dia para vocês. Um abraço, Luiz Prado, até terça-feira que vem. Minha gente, olha, recebi aqui do nosso amigo